Boa noite. A paz seja convosco. Amém. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha a vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua presença. Fala conosco, ensina-nos a tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, Jesus estava saindo de Jericó, e diz aqui a palavra de Deus que uma grande multidão ia com Jesus. E quando há multidão, há barulho. E esse povo ia falando, conversando, a tal ponto que o cego, que estava assentado à beira do caminho, mendigando, Bartimeu, ele ouviu que alguma coisa estava acontecendo ali na sua rua, diante de onde ele ficava pedindo esmola. E ele fica sabendo que era Jesus de Nazaré que estava passando. Eu creio que a fama de Jesus já tinha chegado lá. Eu creio que Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. Eu creio também que ele já cria em Jesus, porque ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clama dessa forma, ele está dizendo: olha, eu reconheço que o Senhor é o rei de Israel, é o descendente de Davi, é o Messias. A palavra chegou primeiro, mas quando ele ouve falar que Jesus em pessoa estava ali passando por aquela rua, ele começa a clamar. Ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais, porque Jesus estava passando. Se ele não fosse visto, ele achou o seguinte: Jesus vai embora, e ele é o que pode fazer alguma coisa por mim. E interessante que quando ele estava ali clamando por Jesus, clamando pelo filho de Davi, por Jesus, tem muita gente que chega para ele e diz: cale a boca, para de fazer barulho, fique quieto, está incomodando. Mas diz que ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o clamor desse homem chegou a Jesus. E Jesus para e diz para que o chamem. E alguém vai até Bartimeu e diz para ele: tenha bom ânimo, se anima, né? Levanta-te, que ele te chama. Quando Jesus chama a gente, irmãos, coisa boa vem aí, né? Quando você ouve a voz de Jesus te chamando, ele tem algo bom para você. E alguém disse para ele: olha, se anima, tenha bom ânimo, porque ele
está te chamando. Irmãos, a reação de Bartimeu, interessante que o nome de Bartimeu significa filho de Timeu, sabia? Bar é filho, Timeu era o nome de uma pessoa. Bartimeu significa filho de Timeu. E quando a gente lê aqui Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, o nome dele já explica. Eu creio que é uma explicação do que dizia o nome dele. E ele quando ouve falar que Jesus o estava chamando, ele tinha uma capa. E essa capa o identificava como cego, como alguém que pedia esmola, alguém que precisava da ajuda dos outros para sobreviver. Ele tinha uma capa que o identificava como alguém necessitado, alguém que vivia da esmola e da caridade dos outros. Mas quando ele ouve falar que o Jesus, o filho de Davi, o estava chamando, a primeira coisa que ele faz, ele joga fora aquela capa, ele lança de si a sua capa. Ele levantou-se e foi encontrar com Jesus. Levantou-se e foi encontrar com Jesus. Olha, quando você ouvir Jesus te chamar, faça isso que nem fez o Bartimeu. Ele foi encontrar-se com Jesus. E eu quero me deter aqui, irmãos, ensinar para vocês um princípio de fé que Jesus nos ensina aqui nessa palavra. Deus opera de muitas maneiras e Ele nos ensina muitas vezes alguns princípios. E o que eu vou dizer para vocês aqui hoje é um princípio importante. Jesus, falando com Bartimeu, ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim: que queres que eu te faça? Pode parecer que era uma pergunta, como alguém poderia fazer essa pergunta, né? O cego que está lá pedindo esmola e de repente Jesus faz essa pergunta para ele. Por que Jesus pergunta? Porque é importante você saber o que você quer, o que é que você precisa. Note que ele já estava clamando, ele já estava orando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas misericórdia é uma coisa muito ampla. Misericórdia é algo que pode atingir qualquer área, mas Jesus chega para ele e faz essa pergunta que a primeiro momento parece que não é uma coisa de se fazer, não é uma pergunta para se fazer, não é? O cego chega para Jesus e Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Sabe por quê, irmãos? É importante você, quando vai pedir uma oração, ou até quando você vai orar por alguém, às vezes a gente deve fazer isso. Pergunte o que é que a pessoa quer que você peça a Deus. O que a pessoa quer? Porque às vezes você vai orar. Uma vez eu fui orar, falei que ia orar por uma pessoa, porque ela estava com enfermidade ali, um negócio sério, e eu falei: eu vou orar por você. Sabe o que ela falou para mim? Falou: não ora não, porque eu estou tentando tirar minha aposentadoria, e se eu for curado eu não vou conseguir. Falei: Jesus do céu, ela prefere ficar doente, mas quer aposentadoria. Então se ela fosse perguntar o que queres, ela ia falar: eu quero aposentadoria, não queria ser curada. Então parece que é uma coisa assim simples, mas é uma coisa muito importante. Você saber o que é que você quer, o que é que você está pedindo para Deus. Jesus pergunta para você também: o que queres que eu te faça? O que é que você quer de Jesus? Você sabe o que é que você quer? Ou você quer uma bênção geral, assim, uma bênção? Às vezes as pessoas vêm pedir oração, eu falo assim: o que você quer?
que a gente peça por você, o que você quer de Jesus? A pessoa fala, eu quero uma bênção. É uma bênção genérica, né? Uma coisa. Irmãos, estar vivo é uma bênção. Respirar é uma bênção. Você ter almoçado é uma bênção. Você poder ter a sua família é uma bênção. Você ter um teto sobre a sua cabeça é uma bênção. Não é? Você reconhece que são bênçãos de Deus? Mas Jesus, ele faz esta pergunta a Bartimeu: que queres que eu te faça? E o Bartimeu, irmãos, ele tinha bem certo o que ele queria. Bartimeu não queria um cachorro guia, ele não queria uma vara daquelas que, né, sabe aquela vara que o cego usa para poder andar na rua. Ele não queria uma esmola maior, ele não queria nada disso, irmãos. Ele queria enxergar. Ele tinha algo que ele queria, ele era cego e queria enxergar. Mestre, eu quero ver, eu quero enxergar. E Jesus disse para ele: vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E diz aqui, ele logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Agora ele via Jesus. Agora ele ia com Jesus pelo caminho. Amém? Em Marcos está escrito assim: vai, a tua fé te salvou. Em Lucas, no capítulo 18, verso 42, diz: vê, a tua fé te salvou, porque Jesus diz assim: vê. A palavra que Jesus dá a ele é só essa: vê. Eu quero ver. Ele disse: vê, a tua fé te salvou. Amém? Então, irmãos, esse é um pequeno, mas um grande princípio. Você tem que ter em mente bem clara o que é que você quer de Deus, o que é que você está pedindo a Deus, o que é que você quer que o Senhor faça na sua vida. Tenha isso bem claro. E quando você for orar por alguém, lembre-se disso também. Vê se a pessoa quer, né? Não vai acontecer que nem eu vou orar por você. Eu estava dizendo, porque era uma pessoa que eu considerava e considero muito mais. Eu falei, vou orar por você, porque eu queria que ela fosse curada. Mas ela me disse, não ora não. Ela creu que podia ser curada, mas ela disse, não ora não, senão eu vou perder minha aposentadoria, não vou conseguir tirar minha aposentadoria. Amém, irmãs? Talvez eu devesse perguntar, o que é que você quer? Ela ia dizer, eu quero a minha aposentadoria. Ela não queria ser curada, queria uma aposentadoria. Amém, irmãos? O que é que você quer? Que queres que eu te faça? Essa voz do Senhor, ela é para mim e é para você também. O que você quer de Deus? O que é que você está buscando de Deus? Né? Lá no capítulo 18 do livro de Lucas, né? É a mesma passagem, só tem a diferença, é isso que Jesus diz para ele: vê, a tua fé te salvou. Louvado seja Deus. Se você abrir aí a sua Bíblia em João capítulo 5, João capítulo 5 fala aqui sobre a cura do paralítico de Betesda. E é uma situação bem semelhante. Jesus também vai perguntar para ele se ele quer ser curado. E a história é interessante. E aqui tem, nesse trecho aqui, tem um texto aqui que eu sempre, quando eu falo aqui, eu explico, não que altere nada no texto, mas se você olhar o capítulo 4, o versículo 4 do capítulo 5, nas Bíblias que são assim mais para estudo, esse texto vem entre colchetes, vem entre parênteses. Você já notou isso? Nunca notou?
Tem Bíblias que elas são de estudo, ou Bíblias que têm assim, uma informação maior que as outras são só uma transcrição, mas algumas não, trazem textos entre colchetes. O que quer dizer textos entre colchetes ou entre parênteses? Significa que são textos que constam da maioria dos pergaminhos, porém a maioria dos pergaminhos são muito recentes na história, mas que não constam dos principais manuscritos mais antigos, ou seja, o manuscrito vaticanos, alexandrinos, né? E tem um outro também, são 3 manuscritos mais antigos. O versículo 4 parece ser uma explicação posterior, colocado mais para frente, e que consta realmente da maioria dos pergaminhos mais recentes, mas não consta dos pergaminhos mais antigos. Tá bom? Tá explicado? Então eu vou ler aqui para vocês. Ali diz que um anjo descia, esse texto diz assim: porque um anjo descia a certo tempo ao tanque, agitava a água, primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É esse o texto que não tem nos mais antigos. Amém? Não fique chocado não, né? Amém, irmãos? Mas eu vou ler aqui para vocês. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres, e jazia neste grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Agora eu não vou ler o 4, tá bom? E estava ali, no 5, estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Queres ser curado? Amém? E o enfermo respondendo lhe disse: Senhor, não tenho nenhum homem que quando a água é agitada eu me meta no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomando a sua cama partiu, e aquele dia era sábado. Amém? Esse homem, irmãos, ele era o mais necessitado. 38 anos enfermo, esperando a vez de alguém colocasse ele dentro d'água, ou que ele conseguisse, ele nunca ia ser curado. Esse tanque de Betesda não ia resolver o problema dele. Por quê? Porque ele nunca conseguia descer lá. Quando Jesus pergunta para ele e diz: queres ser curado? Você quer ficar curado? Quer ficar são? Esse homem ainda estava pensando, ele queria alguém que o jogasse dentro d'água. Mas não era a água que ia curar, não era anjo que ia curar aquele homem. Quem ia curar aquele homem era o próprio Deus, era o Senhor Jesus. E aquele que tem o poder para realmente curar estava ali perante ele, e ele faz a pergunta para ele: você quer ser curado? Ele queria ser curado, ele queria ser jogado dentro do tanque, ele queria que alguma coisa acontecesse, ele estava ali porque ele queria. E então Jesus diz àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, andou, pegou a cama e saiu pela rua carregando uma cama, o que naquele dia que era sábado entre os judeus era um escândalo. Era um escândalo. E Jesus podia ter dito para ele: levanta e anda e deixa a cama aí, vem buscar amanhã. Não, Jesus disse: pega a cama e leva para casa. E aí
Quando as pessoas veem aquele homem carregando uma cama no sábado, eles perguntam para ele, dizem para ele, é sábado, não é permitido carregar a cama, levar a cama. E ele respondendo, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ele disse para mim pegar a cama e levar para casa, então eu estou levando a cama para casa. E aí eles ficaram perguntando, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se tinha retirado em razão de haver naquele lugar muita multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe, eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era quem o curara. Amém? Mas a pergunta é a mesma, você quer ser curado? Você quer ficar são? Você tem esse desejo? Irmãos, essa é uma lição para duas coisas. Quando você for receber uma oração, tenha bem certeza o que é que você quer. Se for possível, alguém for lá para você e fala, eu quero isso. Se a pessoa não te perguntar, você fala para ele o que é que você quer. Amém? E se você for orar por alguém, pergunte para ele. Não cometa o erro que eu cometi, né? De repente a pessoa não quer, não é? Às vezes a pessoa quer como é que chama? Não é aposentadoria. Aquele papelzinho que você leva para o chefe e fala, eu estava doente. Um atestado, né? Às vezes a pessoa só quer um atestado, e você vai lá, vai curar e vai estragar, não vai poder ficar em casa ou fazer o que ele quer fazer, não é verdade? Irmãos, você pode achar que não, mas eu conheci gente que estava sempre doente, mas sabe por quê? Ele queria sempre um atestado. Eu cheguei a conhecer uma pessoa assim, estava sempre doente, mas qualquer coisinha ele ia lá no médico, eu estou assim, ele piorava a situação, aí ele saía com um atestado na mão, estou dispensado. O que é que você quer? Amém? Que queres que eu te faça? Que Deus abençoe você e que você aprenda esse princípio simples. É uma coisa simples. Você tem que saber o que você quer quando você pede alguma coisa para Deus. Em Marcos 9, 23, tem aqui mais um ingrediente para quando você vai buscar alguma coisa de Deus. Versículo 9, 23, Jesus disse para o homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer? Tudo é possível ao que crê. Esse homem veio pedir para que seu filho fosse curado, fosse liberto de uma possessão demoníaca. E Jesus disse para ele, ele veio falar que ele trouxe para os discípulos não conseguiram, mas ele disse, mas tem compaixão de nós. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E para encerrar, Mateus 17, 20. Está escrito assim, e Jesus lhe disse, eles perguntaram, por que não pudemos expulsar o demônio? E Jesus disse-lhes, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Se você tiver fé, nem que for como um grão de mostarda. Eu lembro que um dia eu trouxe aqui para a igreja grãos de mostarda, e eu distribuí para a igreja e falei, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, e aí, tem gente que guardou, tem gente que até plantou o pé de mostarda, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Então, exercite a sua fé, saiba o que é que você vai pedir, saiba o que você quer, o que é que você quer. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.